bloqueando eventuais candidaturas que possam surgir. Professor Beto Vasques, Jair Bolsonaro continua se mobilizando, continua se mantendo, dá para ver que é uma grande engenharia para que ele se mantenha relevante nesse trecho ali do espectro político. Eu acho, Mauro, que tem esses dois objetivos. Por um lado, pensar a sobrevivência política dele, ele como um líder político, como que ele pode se manter no jogo, e eu acho que é natural que um político pense assim. E uma segunda medida é como proteger e garantir a sobrevivência para além da política dele e da família. Como o professor Leandro colocou, a gente sabe que o Bolsonaro sempre se preocupa na hora do vamos ver consigo mesmo e com seus filhos. Então, acho que os dois movimentos, tanto o nacional como o internacional, respondem a esse processo. Ou seja, nacionalmente, Bolsonaro tem dois problemas. Um na justiça eleitoral, né? Ele está inabilitado, proibido de participar de eleições. Então, mudar a lei da ficha limpa seria um caminho para ele voltar a estar habilitado a disputar eleições. E ele está na iminência de participar de um processo como réu e com grandes possibilidades de ser condenado. Então, ele também precisa buscar uma saída no âmbito criminal do processo que ele vai sofrer agora no Supremo Tribunal. Nesse sentido, nacionalmente, para um primeiro, ele busca mudar a lei ficha limpa para poder voltar a participar das eleições, mesmo tendo sido condenado, diminuindo a pena de 8 para 2 anos. E do ponto de vista do crime que ele cometeu por tentar, a princípio, liderar uma trama golpista e incentivar os atos do 8 de janeiro, ele quer uma anistia, abre uma anistia dizendo que é para os outros, mas na verdade é pensando em si mesmo. E no ponto de vista internacional, o Eduardo Bolsonaro funciona como um filho pomada, né? O filho para uso externo. Ele, desde os Estados Unidos, tem, eu diria que, dois grandes objetivos. Um primeiro objetivo, um plano A, seria atrair o Trump para o ringue. Esse é o grande desafio do Eduardo Bolsonaro. Ele é muito próximo ao Steve Bannon, a setores do MAGA, e ele vem por aí de uma forma muito incisiva há muito tempo, não só ele, como uma parte grande do bolsonarismo, tentando pressionar os congressistas mais recalcitrantes do trumpismo a aderirem à tese de que no Brasil a gente vive numa ditadura da toga, que o STF e o Xandão estão perseguindo o Bolsonaro, né? Então, assim, eles estão construindo uma narrativa que não existe liberdade de expressão. Essa narrativa é para ver se consegue atrair mais setores dos congressistas norte-americanos para que esses possam ajudar a família Bolsonaro a pressionar o Trump para que ele tome cartas no assunto e ajude a família Bolsonaro no Brasil. Se esse plano não funcionar, né, esse plano de embaixador do Bolsonaro e do golpe nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro tem um plano B, que seria o de defender o futuro seu e da sua família. Então ele funciona também como uma sorte de precursor. Ele está lá abrindo o caminho logístico, econômico, político, para que o pai e os irmãos, se necessário, possam receber o asilo político dourado nos Estados Unidos, no caso de condenações no Supremo, e eles possam ter uma vida mansa. Por isso o Eduardo Bolsonaro já abriu uma holding e está com esse papel de, por um lado, ser embaixador do golpe, tentar trazer o pai de volta ao poder, trazer o Trump para o seu lado, ou, na pior das hipóteses, garantir um asilo político dourado para a família Bolsonaro. Quem também está aqui com a gente é a Letícia Casado, colunista do UOL, que vai, inclusive, acompanhar, né, Letícia? Bom dia para você. Vai acompanhar a partir de terça-feira a sessão lá da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar aí o nome é lindo, a admissibilidade do processo lá, dos atos golpistas. Letícia, quais as expectativas aí em Brasília para essa sessão? Tem sessão marcada para terça-feira, 2 sessões, mais uma na quarta-feira também. Será que na quarta a gente já tem uma decisão do Supremo? Oi, Mauro, Beto, Leandro, bom dia para todo mundo. Pois é, Mauro, a expectativa é que até quarta-feira a gente tenha assim, uma decisão sobre se o Jair Bolsonaro e os outros, acho que são mais 6 pessoas, né? 7. Se eles todos vão virar réu. Mais 7, mas isso, pronto. Se eles vão virar réu
ou não, se eles vão responder a uma ação penal, serão de fato processados. A expectativa é que na terça-feira os ministros escutem as defesas, escutem a Procuradoria-Geral da República, e não sabemos se haverá tempo para o relator começar a votar, o Alexandre de Moraes colocar o voto dele. Isso deve terminar pelo menos até quarta-feira, com toda certeza até quarta-feira. Os ministros fazem um voto, ali eles vão colocar todos os pontos, dizendo se eles consideram ou não que esse grupo deve virar réu. A expectativa em Brasília é que sim, que todos eles, que haja inclusive uma unanimidade na primeira turma do Supremo, que os 5 ministros votem pela admissibilidade da denúncia, e que a partir de então esse pessoal todo possa ser considerado réu e apresentar defesa, justificativas ao longo de um processo, de uma ação penal que deve terminar até o fim desse ano. Essa, pelo menos, é a expectativa colocada em Brasília. Vale lembrar que num processo pode surgir alguma surpresa no meio do caminho. O Jair Bolsonaro e o Braga Neto têm advogados muito renomados na área criminal, são advogados muito grandes, muito famosos, que estão ali preparando a defesa deles. Esses advogados vão contestar a delação premiada, o acordo de delação premiada do Mauro Cid, que era o assessor do Bolsonaro, que falou um monte de coisa, como a gente viu ao longo dos últimos meses. Enfim, teremos uma batalha jurídica bem interessante em 2025.